Sejam todos bem-vindos ao projeto Nos Passos de Emmanuel, do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, de Itaúna, Minas Gerais. Fazemos a leitura do livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel, ao médium Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. Passemos à leitura. Tópico 167. Observemo-nos. Aquele que diz permanecer nele deve também andar como ele andou. João capítulo 2, versículo 6. Há quem afirme viver com a bondade de Jesus e não hesite em atirar-se contra os semelhantes, com a maledicência e a crueldade. Há quem assevere compreender o otimismo do Divino Mestre e não vacile em concentrar-se nas sombras do pessimismo e do desespero. Há quem proclame a fraternidade do Cristo, incentivando a separação e a discórdia. Há quem exalte o trabalho incessante do Senhor na extensão do bem, acomodando-se na rede da preguiça e do comodismo. Há quem louve a simplicidade do eterno amigo, complicando todos os problemas da estrada. Há quem glorifique a paciência do sublime instrutor, agarrando-se ao pedregulho da agressividade e da intolerância. Se nos confessamos aprendizes do Evangelho, observemos os nossos próprios passos. Lembremos-nos de que o nome de Jesus está empenhado em nossas mãos. Assim compreendendo, afeiçoemo-nos ao modelo divino. Quando o apóstolo nos declara, aquele que diz permanecer nele, deve também andar como ele andou. Deseja naturalmente dizer, quem se afirma seguidor de Jesus, de certo deverá imitar-lhe a conduta, buscando viver na exemplificação em que o Mestre viveu. Antes de passarmos aos comentários, eu vou convidar a todos para elevarmos o nosso pensamento ao Altíssimo e pedir a Deus, aos bons espíritos, aos espíritos de luz, que nos abençoe, que nos protejam, que nós sejamos intuídos e instruídos no amor de Deus, que nós possamos ser sempre instrumentos da paz e do amor de Deus. Que as nossas palavras possam alcançar sempre o bem e os corações e as mentes. Que assim seja. Pois bem, eu me lembro de quando era criança, eu me recordo de uma letra de uma canção do Padre Zezinho que dizia assim: um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Aqui é o refrão da música, e a canção continua, uma bela canção do Padre Zezinho, mas esse trecho é que chama a atenção verdadeiramente. Uma criança, na sua simplicidade, na sua espontaneidade, pergunta para o mundo, pergunta para o eu lírico, perguntou com um sorriso, o que é preciso para ser feliz? Qual que é a chave, qual que é o mistério para ser feliz? E a voz responde para ela, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Seguir os passos de Jesus, como diz no Evangelho. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu tenho a tranquilidade de dizer o seguinte, eu posso dormir tranquilo, posso dormir muito mais feliz, porque afinal de contas, eu vivenciei, eu experimentei os passos de Jesus, viver como Jesus viveu. E é interessante nós falarmos desse trecho do Evangelho, desse trecho de Emmanuel, que aqui diz o seguinte, que o Cristo, ele passou, ele esteve entre nós. Ele, um ser de uma divindade enorme, que
um espírito altamente iluminado que esteve na Terra, trilhando esses mesmos caminhos, passando por essas poeiras aqui da Terra, pelos pedregulhos, passando pelo deserto, né, passando aqui por Belém, pela Galileia, por Jerusalém, aqui passando por Roma e trilhando os caminhos que nós também trilhamos, para dizer o seguinte: eu passei por aqui, eu vivi aqui, para mostrar o seguinte, para nos deixar um legado de amor. A sua mensagem é uma mensagem de simplicidade. Ele nasceu, ele passou por caminhos da simplicidade, por caminhos de uma condição de vida extremamente humilde, para dizer o seguinte: você não precisa de muita coisa, você não precisa de uma riqueza enorme material para que você possa conquistar a paz, a felicidade interior. Porque, afinal de contas, ele nos deixa uma mensagem bem clara: é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E aqui a gente fala do texto do Emmanuel quando ele nos adverte: se nos confessamos aprendizes do Evangelho, observemos os nossos próprios passos. E aqui Emmanuel nos diz o seguinte: é voltar para dentro de nós, promover a nossa reforma íntima, para que nós possamos voltar para dentro de nós e perguntar o seguinte: eu estou seguindo os passos de Jesus? Eu estou fazendo o que o mestre fazia? E ele nos deixou um legado, ele nos deixou a boa nova escrita, né? Escrita pelos evangelistas, porque ele só deixou a mensagem, os evangelistas reproduziram, as pessoas que conviveram com o mestre, conviveram com Jesus, que foram reproduzindo as suas histórias, o sermão da montanha, que é que ali você tem um tratado das bem-aventuranças, você tem um legado que ficou para sempre e que nós devemos ler, interpretar, e temos o livre-arbítrio de seguir ou não o que está escrito ali. Então a beleza das palavras do Cristo são motivadoras e muitas vezes nós sabemos o que trilhar, sabemos que devemos seguir aquele caminho ali, e muitas vezes nós nos desviamos, como diz Emmanuel. Há quem afirme, por vezes afirmamos viver com a bondade de Jesus e não hesitamos em atirar-se contra os semelhantes com a maledicência e a crueldade. Há quem assevere compreender o otimismo do Divino Mestre e não vacila em concentrar-se nas sombras do pessimismo e do desespero. Há quem proclame a fraternidade do Cristo, vivemos como irmãos, incentivando a separação e a discórdia. Há quem exalte o trabalho incessante do Senhor na extensão do bem, acomodando-se na rede da preguiça e do comodismo. Há quem louve a simplicidade do eterno amigo, complicando todos os problemas da estrada. E olha que nós somos mestres em complicar. Muitas vezes o caminho está ali, a palavra está ali, eu tenho tudo para seguir, os passos de Jesus, e acabo complicando. Ele vem com uma simplicidade enorme e nós acabamos por complicar, por criar teias para aquela rede ali e acabamos tropeçando pelo caminho. Há quem glorifique a paciência do sublime instrutor, agarrando-se ao pedregulho da agressividade e da intolerância. E aqui vem essa mensagem do Emmanuel. Se nós somos aprendizes do Evangelho, se nós estamos seguindo o caminho do Mestre, lembremos dos nossos próprios passos, busquemos enxergar o que nós estamos fazendo para podermos tirar essa lição, a lição da simplicidade, do amor, do perdão e da prática da caridade. E sem condição.
né? Eu vou amar desde que o outro me ame. Não. Eu vou perdoar desde que o outro me perdoe. Eu vou praticar a caridade porque alguém faz o bem para mim também. Não, o amor do Cristo, o perdão do Cristo, a prática da caridade são incondicionais. Isso não é fácil, né? Amar o inimigo, perdoar o inimigo, como ele bem disse, não é uma tarefa fácil. Mas aqui está o tratado, né? O seu modelo, o seu guia, né, o seu guia, o seu manual de instruções está aqui, está desenhado e cabe a nós seguirmos. Por fim, Emmanuel nos diz o seguinte: quando o apóstolo nos declara aquele que diz permanecer nele deve também andar como ele andou, deseja naturalmente dizer o seguinte: quem se afirma seguidor de Jesus, de certo deverá imitar-lhe a conduta, buscando viver na exemplificação em que o Mestre viveu. E aqui nós temos um exemplo, e vários exemplos, de amor incondicional do Cristo. De amar e perdoar a mulher adúltera, de amar e perdoar a prostituta, de amar e perdoar os coletores de impostos e daqueles que vivem numa vida, uma vida dúbia, uma vida de incertezas, e amar sim, sempre. Esse é o caminho do Cristo. Não é uma tarefa fácil, mas o exemplo está aqui para nós, que diz o seguinte: né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então essa é a mensagem do Cristo. Não é uma tarefa simples, muitas vezes nós acabamos complicando as coisas, mas é uma tarefa que cabe a nós buscar cumprir para tentar efetivamente construirmos o reino de Deus em nós. E que assim seja.